Boa noite, sejam todos bem-vindos, está no ar mais um programa Missão Educar, e hoje nós temos a grande prazer e satisfação de estar recebendo aqui duas ilustres educadoras vindo diretamente de Joinville, para a gente bater um papo aqui sobre questão da educação infantil, e até gostei de um tema que você colocaram lá, que é retralhos. Eu fiquei pensando, retralhos ou retratos? Aí eu achei que foi interessante, retralhos. Bom, mas vamos apresentar as nossas convidadas de hoje. Aqui do meu lado está a Clementina Alves de Lima Laube. Por que Clementina se você se chama Cle? É abreviado? É abreviado a Clementina, porque o nome é muito grande, né? Então, como as crianças carinhosas são pequenas, né, elas não conseguiam falar o meu nome completo, aí ficou a Cle. Da educação infantil. Todavia, Cle apareceu lá no Clementina, eu falei, não conheço. E eu adotei o Cle, né? E ficou como Cle, todos conhecem como Cle. Então, a Clementina, ela é pedagoga pela Universidade do Vale do Itajaí, a Unival, Habilitação em Educação Infantil e Séries Iniciais, especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Faculdade de Artes do Paraná. E nós temos também aqui, do meu lado, a Exídia Lafim. A Exídia não teve dúvida nenhuma de falar, que é mestre em Ciência de Educação e teve sua dissertação Teoria e Práticas da Inclusão no Estado de Santa Catarina. Seja bem-vinda, professora. Boa noite. Eu que agradeço o convite e poder participar aqui. Para mim é uma honra. Ok. Então, vamos, Lucas, colocar aquela primeira imagem antes da gente começar a nossa entrevista diretamente. Bom, essa daí é uma imagem de um congresso para os pais, para a família, né, que eu vou estar fazendo lá na cidade no sul de Minas Gerais, e aqui na região, pegando a região de Baipendi, São Lourenço, Caxambu e Aiuruoca, outra cidade da região, pode se inscrever, é gratuito. A única coisa que você tem que levar lá é uma contribuição, está especificado aí no cartaz. O próximo. E aí de Catuti, que tive lá essa semana passada, a cidade fazendo um trabalho de inclusão com vistas à implantação do BNCC, através do IBRAP, que é uma empresa ligada exclusivamente a tratar as questões da educação. Então, nós vamos voltar. E agora, Cle, eu vou começar uma pergunta. Cle de Clementina. Cle de Clementina. Cle de Clementina. A pergunta para vocês duas é a seguinte. Como vocês, professoras, trabalham a questão da literatura na sua trajetória para a educação infantil? Agora, tanto vale para o caso da inclusão, né, que é o caso da Exídia. Gostaria que vocês discutissem um pouco essa questão. Bem, eu sempre gostei muito de história. E, como crianças pequenas, sempre trabalhei com crianças pequenas, né, de 0 a 7 anos. Então, eu adotei a história, né, como nos meus projetos, né, e para que eu pudesse trabalhar fantasia, né, já tirando os medos, criava um projeto em cima. Dentro da minha trajetória, eu trabalhei muito a fantasia, né, com as crianças, né, porque isso faz com que a criança vai perdendo os medos dela, né, das fantasias. Eu colocava a fantasia do lobo, né, a fantasia de bruxa. Quem é bruxa? Aí explicava como é a bruxa, né. Existe bruxa hoje ou não existe? Existem bruxas, existem lobos, né, de uma forma diferente, né? Então, para a criança entendesse. O projeto eu fundamentei já com o Fernando Luiz de Souza. Ele criou um livro em cima de creches no Rio de Janeiro. Tá? Então, eu já peguei esse livro e me amparei nele, né? E foi onde eu criei esse material. Aí depois eu explico para você. Pode falar aí. Queria perguntar para vocês, aproveitando, porque aí entra a questão da inclusão, e você, como da área da inclusão, aliás, professores são todos da área da inclusão, né? Como você vê esse trabalho que vocês desenvolveram aplicando a questão da inclusão das pessoas com deficiência?
Então, quando nós temos pessoas ditas normais, com o cognitivo preservado, fica um tanto bem proveitoso para trabalharmos com todas as estratégias, os recursos apresentados. Mas, em se tratando de inclusão com crianças com deficiência, a situação é um pouquinho diferente, porque cada criança é uma criança, cada caso é um caso, e exige um planejamento peculiar, para que todos possam ser atendidos na sua singularidade, certo? Então, a importância de o professor conhecer a criança que ele vai atender, e a equipe de uma forma geral, a equipe da escola, para que todos possam interagir, para melhor atender, para que haja efetivo aprendizado dessa criança, que ela tenha uma deficiência. E, em se tratando em educação infantil, quanto mais precocemente feito, melhor. Então, Clê, você falou sobre a questão de trabalhar com a criança, o teatro, né? Isso é um fantoche, o teatro, isso. Né? E você falou sobre tirar o medo da criança e tal. Trabalhar os medos. Trabalhar os medos. E aí, como vocês trabalham isso? Só numa apresentação ou tem tanto com o projeto, roteiro, tudo? Tanto com o projeto, ele já diz assim, contando história de pouquinho em pouquinho. Tá? Então, hoje eu conto a história da Chapeuzinho Vermelho, tá? Ela num todo para a criança. Sim. Planejo ela para a semana que vem com fantoche. Sim. Tá? Já introduzo mais um elemento na história. Na próxima semana, eu me fantasio, né, com os personagens, né, e mais alguém da unidade junto comigo para representar para as crianças. Tá? Depois desse trabalho, a gente convida as crianças pequenas, se elas querem participar e fazer o projeto. Normalmente elas querem, né? Isso. E elas dizem assim, eu quero ser a Chapeuzinho, eu quero ser o Lobo, eu quero tanto. Aí a gente cria todo aquele teatro, né? E vai sendo trabalhado. Às vezes ficamos 2 meses na história, né? Porque ele vai enriquecendo. Aí ali a gente trabalha a matemática, a gente trabalha a linguagem oral, né? Com a criança, né? Trabalha o movimento, a desinibição da criança, né? Porque ela vai se soltando, né? Aquela criança tímida, ela viu que o amiguinho foi, ela vai também. Então, assim, nesse processo a gente trabalha a história. Eu acho interessante essa sequência, né? Primeiro contar a história, depois você vai representar a história. Sim. Depois você vai teatralizar e depois convidar as crianças. É bem interessante. Agora, vocês chegaram a fazer um estudo em cima disso? Para ver realmente depois a criança realmente melhorou com relação ao medo? Sim, porque a gente, cada processo é feito o registro avaliativo, né? Então, tem uma pessoa que vai registrando o que como a criança agiu, né? E deixou de agir, o que ela se interessou, qual foi as falas dela, né? Então, esse processo tudo vai para o registro avaliativo, né? Porque todas as crianças têm um registro avaliativo semestral. Aí a gente tem que colocar onde a criança cresceu, o que ela se desenvolveu na linguagem, como ela está na matemática, né? Então, se enriqueceu a aprendizagem ou não, né? Ou temos que passar para outro tema. E, Zídia, com relação bom, você trabalha com autista também, não é? Também. Então, quando o convite para uma pessoa que apresenta alguma dificuldade, é um outro processo, é a mesma dinâmica, já que eles estão em inclusão, estão todos juntos, como é que é? Você trata isso de uma forma especial? Na verdade, primeiro temos que entender o que seria a integração, para depois compreendermos a inclusão. A integração seria o aluno estar simplesmente por estar, que não é o caso. Nós precisamos incluir efetivamente para que ele possa estar interagindo, sentindo-se partícipe desse momento. De que forma isso muitas vezes acontece? Muitas vezes o professor ele não tem o acesso ao que é necessário naquele primeiro momento para que a criança, para que desperte. Então, eu diria o seguinte, em primeiro lugar, vamos investigar, vamos ver a que ponto essa criança tem capacidade de interagir. E aí, sim, integrá-lo, incluí-lo de tal forma que ele possa sentir-se parte integrante
daquele contexto, certo? E para isso eu tenho que conhecer o meu aluno, eu tenho que entender, eu tenho que saber como, por onde agir, como fazer, né? Qual recurso vou utilizar, se é audiovisual, se é através da língua de sinais, se é através de um intérprete que é necessário, né? Ou se eu tenho uma criança com deficiência visual, eu tenho que me concentrar no braille para que a criança possa compreender. No caso de um autismo, se torna mais complexo, bem complexo, a teatralização disso, né? Bem complexo, mas assim é bem possível. O primeiro passo é eu acreditar que é possível. Sim. O segundo, eu vejo como muito importante oportunizar. Cabe a mim oportunizar, fazer acontecer. Eu não sei até que ponto ele vai responder, mas eu preciso fazer com que ele participe. É verdade, porque se na inclusão a gente estabelecer algum preconceito, qualquer coisa que a gente coloque ali, a gente está limitando a possibilidade daquela criança participar. Qualquer detalhe. Você não tem que colocar detalhe nenhum, você tem que ir fazer para que a inclusão aconteça, não é isso? Com certeza. Clementina, estou vendo que você trouxe um material aí. Vocês é que fazem todo o material, juntamente com as crianças? Juntamente com as crianças e as famílias. No caso, o projeto que eu elaborei está aqui. Tá? Então, nossa, tem um projeto e tanto aí. Tá. Nossa, realmente tem muita coisa, só que eu não trouxe tudo, né? Porque não tem muito mas, longe, não tem condições. Mas vai aparecer o teu contato lá pelo Facebook. Quem quiser vai entrar em contato com você, com a Exídia, para você trocar isso. Você está com um material aí fabuloso, pô. Tem que compartilhar isso com o Brasil, com o mundo todo. E então, um outro objetivo meu era pegar e levar esse projeto para as famílias, né? Fazer com que eles interagissem com os filhos em casa, porque muitas vezes os pais chegam em casa, colocam o filho para dormir e não interagirem em nada. Sim. Então eu tinha a sacola de leitura, que é isso aqui. Aqui dentro, cada semana levava uma criança essa sacola. Dentro ia um livro de história e um livro para os pais ler. Então eu percebi nesse tempo que o livro de história todos leram, tá? Tanto que está escrito aqui, só a Exídia dar uma ajudinha aqui. Acho que é o contrário. Lucas, dá para... Foi uma construção das famílias. Então, cada família levava e escrevia letras das famílias. Então, eles contavam, o que eles contavam aqui? Eles falavam do filho. Como foi seu filho, né? Como foi o nascimento do filho? O que ele trouxe de bom para eles, né? Além de contar a história que tinha sido levada junto na bolsa. Né? Isso. Uhum. Mas o livro que era para os pais lerem, a maioria não leu. Mas o importante foi eles interagir com as crianças, entendeu? O objetivo maior era esse, era a criança, né? Eles dão aquela atenção especial para as crianças naquele momento. Então, eles pegavam, levavam e vinham felizes, né? Então, teve pais que... Isso aqui tudo construído pelos pais, tá? A gente só fez o acabamento em volta, né? Mas a parte do meio, o conteúdo mesmo... Quer dizer, cada família, quer dizer, cada filho levava isso, os pais construíam desse? Exatamente. Construíam um quadradinho desse aqui. Por isso que é contando história em pedacinho, né? Eles foram conforme... O meu projeto, eles foram contando a história do filho deles também, tá? Em pedacinhos. Então, em pedacinhos, tá? Que legal. Então, esse material a gente construiu no segundo semestre do 2017. Isso é muito bom. Agora, claro, eles construíram mais os fantoches, o teatro, aquele palco, aquela coisa toda, vocês construíam junto com as crianças também, ou só os professores faziam os bonecos? Não, tem fantoches que vem pronto, né? Então, a gente usava fantoche para as crianças contar histórias, né? Tá. Tanto que a gente levava para a parte do parque, né? Do pátio, né? Colocava lá a cortina, né? E colocava lá os fantoches e os livros que as crianças interagiam lá. E a professora também contava, tanto eu quanto as meninas que trabalhavam comigo, né? As auxiliares, a Cris e a Camila, elas também faziam parte, fazendo a contação de história. E
tinha material que as crianças construíam, né? Tipo assim, construir o capuz da Chapeuzinho Sei, Vermelho, construir a casa dos três Qual a idade porquinhos. das crianças? 3 anos. 3 anos. A casa dos três porquinhos, eles construíram a casa. Eu vi as casinhas lá, depois nós vamos mostrar aí tudo. Ficou muito legal. Viu, né? Não vou mostrar daqui a pouco. Ah, tá. Vou mostrar daqui a pouco. Aí. Então, assim, foi assim. Então, tudo tinha uma construção, né? Em cima da história, tem a parte da criança sempre, né? Porque não adianta eu fazer e a criança não fazer nada. Então, não estou desenvolvendo nada com a criança, né? A criança tem que estar interagindo o tempo todo junto. Tem que interagir, claro. Agora, Cid, para você, porque uma criança, como fazer para que não aconteça aquela questão do bullying quando uma criança vai apresentar e ela tem algumas dificuldades que desajeitada, porque o movimento não está adequado, porque a fala, porque o jeito... Como é que vocês tratam isso? Vocês preparam o grupo antes de receber uma apresentação dessa? Trabalha os professores, trabalha os pais, tem que trabalhar todo mundo? Então, comumente o bullying ele é praticado, sim. Tá? E nós, enquanto profissionais da educação, nós combatemos isso veementemente com explicações inusitadas, com teatros explicando o porquê, a consequência do bullying e o porquê não deve acontecer. Tá? Cada professor trabalha na sala de aula, sim, sobre o tema, desenvolve com os alunos da forma que acha conveniente, e nós, inclusive, estamos tentando, na nossa escola, agora, apresentarmos um teatro feito por eles exclusivamente, escrito por eles, elaborado por eles, ilustrado por eles e apresentado por eles. Tá? Isso vai ser um grande diferencial, porque é a linguagem deles. Eles vão estar se conectando de uma forma direta, e aí é bem importante, tá? Porque o bullying ele é desnecessário, mas ele acontece com certa frequência e precisa ser corrigido de forma correta para que ele não se torne ainda mais, né, voraz, ainda mais contumaz. Não, e mostrar para ele que eles são capazes de produzir, de criar, de representar, de fazer tudo. Tem um filme, não sei se você chegou a assistir, Amigos, que são jovens com síndrome de Down, acho para dentro de 10, e muitos artistas, globais ou não globais, qualquer outra coisa, mostrando que realmente, se você confia, a linguagem é deles, a forma de apresentar é deles, não é do jeito que eu quero, mas por que não pode ser do jeito que a criança quer apresentar, né? Aquela história, né? Eu sempre digo assim, ó, quem ensaiou a peça, quem vai apresentar a peça, foi eu e meu grupo. Tá? Então, só eu sei como estava na sala, como estavam os ensaios. Na hora que foram lá apresentar, se eles fizeram alguma coisa que não estava conforme ou combinado em sala, né? Ninguém vai saber. Quem sabe é só eu e eles. Eu digo, sempre orientava eles assim, ó, como eles eram pequenininhos, né? No caso da Isid, eles já são maiorzinhos, né? Já são fundamental, né? Sim, temos também segundo os período. nossos, como são infantil, eu estou inseguro, professora, eu não vou conseguir, vai conseguir sim. Não faz mal, eu vou errar, não faz mal que erre. Você não está errando, você está aprendendo, né? Então, ninguém vai saber, só a professora sabe, e eu não vou falar nada para você. Vai lá e apresenta. Então, normalmente o teatro, o artista, ele vai lá e apresenta. Nós só assistimos, a gente não sabe qual era a cena que ia sair. Praticamente o teatro da espontaneidade, né, que exatamente. Fala. Não vai saber que você errou. Ninguém vai saber. Sim. E a inserção de um aluno com deficiência nesse contexto, ele faz toda a diferença. Ele faz com que a situação fique humanizada. Fique humanizada e, de repente, mais engraçada, não no sentido de produzir bullying e tal, mas mais engraçada, mais rica, mais participativa, né? Sim, porque todos querem estar ali, todos querem contribuir, né, ajudar o cadeirante a levá-lo além, a ver o autista. Nossa, ele não falava, mas agora ele já está pronunciando alguma fala. E, de repente, alguma coisa impensada sai e aí acaba nos surpreendendo, certo? É por isso que eu volto a dizer, a oportunização é fundamental. Inclusive, a gente vê isso nos trabalhos que a APAE desenvolve,
A gente vê uma apresentação de teatro, uma apresentação daquela brincadeira de festa junina. Pô, você vê o pessoal, acredito, não importa o que é ser, o que você está fazendo ali, não tem que ter julgamento, né? E aí mostrar que todos podem participar. Agora, nós vamos mostrar, Lucas, vamos começar mostrando as fotografias, e aí vocês vão comentando. Aí, pode ir fazendo os comentários. Ali foi uma exposição do primeiro semestre, que nós fizemos no CI Ozelir Pacheco, no qual eu trabalhava, né? Hoje estou aposentada. Então, aqui já é o começo da... Esse aqui já é aquele pano que você mostrou, né? É, o começo da colcha de retalho, contando a história de pouquinho em pouquinho. Aqui também é uma exposição de trabalho, onde que aparecem as casinhas dos 3 porquinhos, que foi uma das histórias bem trabalhada com eles também. As crianças representaram essa história para o grupo do Ozelir Pacheco. Essa aqui é uma exposição de todos os trabalhos pedagógicos do CI, no primeiro semestre, né, que a gente fez. Essa aqui é a apresentação das crianças, ó, da Chapeuzinho Vermelho, que eles representaram. Isso, eles fizeram a apresentação para o grupo do CI. Essa parte escrita é a parte escrita dos pais, o que eles viram com a história, né? A criança comentou, os pais escreveram. Agora, aí, acho que é essa imagem que envolve você, que processo é dessa criança aí? Então, esse é um aluno que nós temos na nossa escola, é um aluno de 2º período, o Arthur. O Arthur tem apresentado inúmeras evoluções. Por que eu digo isso? Porque, no começo, para toda e qualquer criança, o novo é novo mesmo. Tá? Mas, no caso de uma criança com autismo, a gente vê o passo a passo, o prosseguir. E, recentemente, ele completou 6 anos e a mamãe fez uma festa dele na escola. Então, e a mamãe até pensou, será que eu levo ele de uniforme ou levo ele com uma outra roupa? Ele pediu que fosse com outra roupa, tá? Então, assim, ó, ele se sentiu o diferente especial, não o diferente porque ele tem transtorno do espectro autismo, tá? Porque ele estava no momento de festa dele. Uhum. E, assim, para nós foi gratificante mesmo a interação que ele teve com os alunos, né? Dentro da sua habilidade, dentro da sua capacidade de. Tá? Então, foi, assim, maravilhoso. E quando a Clê falava agora há pouco, a apresentação dos trabalhos que ela desenvolveu no CI, do mesmo modo, as crianças especiais, as crianças com qualquer deficiência, eles precisam também passar pelo mesmo processo para ser avaliado onde que precisa haver a intervenção. Senão não é inclusão. Isso mesmo. Ok, ali temos uma outra imagem, Clê, que é desenho das crianças, é isso? Essa ali é um trabalho das crianças que eles fizeram com massinha. Feito, né? Olha. Então, todo o pessoal ali é uma criança contando história. Deve ser uma graça, uma criatura de 3 anos de idade contando uma história. Né? Mas eles adoram contar história. Eu sei. Ali também é o trabalho exposto, né, de uma história que era do passarinho, né? Aí foi colocado, aí é o trabalho da criança. Aí, como educação infantil, você usa pouco material, parte escrita, né? Então, é mais concreto, né? O que você faz? Você faz o trabalho e bate foto para não perder o material, porque a foto registrou o momento. Certo. Na outra... Essa ali, a parte ali é onde eles construíram a casa dos 3 porquinhos, foi fotografado e feito um painel. Aí, os 3 porquinhos. Aqui eles trabalharam também, os 3 porquinhos, adoraram essa história. E então, todo feito por eles, né? Então, eles fizeram com a madeira, tudo. Essa aqui é a parte da cortina. Isso aí é uma criança que está fazendo o fantoche ou tem alguém lá por trás? Não, é as crianças que estão contando, né? Eles estão brincando ali, ó, tanto que tem uma na frente ali. Que foi lá. Observando. Pode seguir. Esse livro é a história do Maternal 2. Eu não trouxe esse aí porque ele era grande e complicado para trazer. Nossa, olha isso aí, quanto material. Nossa. Realmente é um material que estimula muito a criança, essa questão da... A criança, ela nasce artista. Sim.
por natureza. Depois ela vai ser artista como médico, vai ser artista como professor, vai ser artista como engenheiro, mas parece que nasce todo artista, quando fala de arte, de pintar, de brincar, de cantar, é tudo com não, eles. Eles né? amam, né? A Teatro. questão, a educação Nossa. infantil é pintar, é contar história, é representar, isso que tem que ser. A outra entrevistadora que trabalha aqui comigo, que é a Ana Maria Mascaro, ela tem uma escola infantil e a gente, de vez em quando, ela mostra algumas fotos, algumas coisas que a gente vê lá, é dessa natureza mesmo. Mas agora vamos prosseguir, porque nós, por incrível que pareça, já estamos mais da metade do programa. O tempo passa. Você poderia falar, apesar que você comentou o objetivo da sacola de leitura, você comentou. Agora, quais as vantagens de trabalhar a literatura infantil na idade de 3 anos? O que vocês esperam estimular na idade de 3 anos? Depois a Isídia vai complementar o que é que eles esperam, porque para cada idade há uma expectativa. Na verdade, já comentei também, né, que seria trabalhar a desinibição na criança, né? Sim, mas outros fatores além desse. A fantasia, ela aprender a se fantasiar, né, e representar, a expressão corporal, tá? Porque ela aprender a se expressar, né? E aprender a gostar de ler, gostar dos livros, ter admiração, fascinação pelos livros, né? Porque o que acontece? Quem não gosta de ler porque não teve livro, né? Não foi oferecido essa. Então eu acredito que essa deva ser uma das coisas mais importantes desse projeto, porque por trás disso tudo tem o gosto pelo livro. Pela leitura. Pela leitura. Pela leitura. Porque a leitura é fundamental. Estimular a leitura nas crianças, né? Então, elas iam saindo do jardim, né? Numa escola é jardim. E chegavam lá na frente e perguntavam para a coordenadora: eu posso pegar um livro na biblioteca para levar para casa para ler? Isso, com 3 anos. Com 3 aninhos, né? E a interatividade entre elas? Também você percebeu uma melhora nas relações entre as crianças? Muitas. Afetiva? Muitas. De respeito? Todas. Elas, tanto na sala, nos momentos que elas ficavam para brincar, né? Ou você colocava livro, né? O tempo todo elas estão com livros em mão, né? Eu vou contar a história, eu sou a bruxa, você é o lobo, você é o Chapeuzinho Vermelho, né? Então, vamos brincar. Então, aquela criança que era mais retraída passou a se desinibir e se interagir junto com os outros, né? Nós tínhamos uma criança que, como a Isídia falou do autista ali, a gente tem a criança com esses diagnósticos lá, que nós temos uma sala de inclusão também lá no CI. Então, essas crianças vinham da professora de lá e participavam junto, né, ali. Então, essas crianças gostavam. Eu quero ir lá para a sala, lá, porque eu quero ouvir a história, eu quero contar a história, né, entende? Claro, a professora, na sala de inclusão, como a Isídia estava falando dos maiorzinhos, vou falar dos pequenininhos. Para esse recurso, ela vai ter que... para essa história, ela vai ter que usar outros recursos, né? Não é os mesmos que eu usei, né? Às vezes ela contava a história com lanterna, né? Sabe, assim, deixava tudo escuro, usava uma lanterna, né? Ficava escuro só para chamar a atenção da criança para aqueles. Varal visual. Isso. Porque trabalha muito a questão do visual, né? E no teu caso? Eu complementaria essa mesma coisa, esse mesmo procedimento, o que você observou de evolução, de melhoria nas relações dos seus alunos? Então, como eu já disse anteriormente, quanto antes a intervenção, o saber por quê, o que tem é importante. E a participação da criança que tem alguma deficiência, ela nem sempre vai ser efetiva como o professor gostaria que fosse, mas ele vai estar participando, ou sentando ou não, ou um balbucio, ou, de repente, caminhando de um lado para o outro na sala. E a resposta, na maioria das vezes, não é imediata. Mas, depois, passando-se algum tempo, ou com o reprisar da história, ele acaba dando algum sinal de que ouviu, de que para ele foi importante a história do porquinho, e ele sinaliza que gostou, tá? Isso é importante. Agora, isso só pode acontecer se ele está ali, se ele está inserido no grupo, no meio. No meio, né? Tá? Então, assim, é especial demais
a resposta, quando ela vem de forma voluntária. Precisamos, sim, que ele esteja ali presente para que ele possa nos dar a resposta no momento dele. Muito interessante, porque realmente essa questão da percepção. Porque, veja bem, nós achamos que o outro, nós temos uma mania muito de avaliar como é que o outro está. Mas quem sabe verdadeiramente é o outro através da expressão dele dentro da arte, né? Porque a arte é a melhor forma de expressão que o ser humano tem para mostrar para o mundo aquilo que ele conhece. E com a limitação, mais ainda, nós sabemos de artistas aí que não têm os pés, não têm as mãos e que fazem maravilhas em termos de arte. São artistas. Exímios palestrantes. Exímios palestrantes, inclusive. E mais do que isso, quando eu falei das artes, é a arte de ser um médico. É a arte de ser um professor. É a arte de ser um engenheiro. A arte de ser um agricultor. Porque não é simplesmente fazer por fazer. Sim. E esse amor a criança vai perceber, acho que é pequeno, né? Você trabalha com criança a partir de que idade? Na verdade, na trajetória da minha vida, com todos. Com todos, mas atualmente com a inclusão? Atualmente, na inclusão também com todos. Na com escola, todos. Na atual orientação que eu atuo, né? Mas é importante salientar que o chão de sala foi a AMA e os meus anos dourados de APAI, de Joinville. Ah, você trabalhou na APAI. Então. A APAI, assim, foi uma escola que quem passa não reclama um dia sequer. Olha, eu até faço aqui uma referência de novo à APAI. Nós entrevistamos a questão de umas 3 semanas atrás, a APAI aqui de Santo André. E realmente eu admiro muito o trabalho de quem trabalha na APAI. Porque, primeiro, há um desprendimento muito de amar o ser humano. Precisa ter muito amor. Ali não é amor de brincadeira, não. Ali não dá para ser amor fingido, não. É autêntico, porque o retorno deles também é autêntico dentro da forma que eles conseguem expressar. E realmente é uma verdadeira escola de inclusão. Não sei por que o NCC, a APAI, não foi convidada para integrar um processo como esse. A APAI, de uma certa forma, foi bastante... Mas é a grande escola nossa. Eles já vem fazendo inclusão, gente, há muito tempo, não é isso? Com Você certeza. que trabalhou lá, você sabe disso. Bom, já estamos caminhando para quase entrar para o bloco final, hein? O tempo passa, né? Rápido. Agora, professora, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você me falou de um autor, mas eu quero perguntar, não só baseado em um. Vocês dois podem complementar isso. Vocês foram buscar os recursos para esse trabalho? Em que literatura, se foi pela internet, se foi em livros, mas que tenha se focado em vários aspectos para executar esse trabalho? Bom, eu me foquei na Nelly Novaes de Coelho, tá? Que eu gosto muito da literatura dela, né? E ela fala da educação infantil. Ótimo. Tá? E também no Luiz Fernando Souza, que eu te falei que escreveu um livro sobre as creches, né? Tanto que eu tenho ele aqui. Cadê? Agora, uma coisa que assim, é importante agora o que eu vou falar para vocês. O escritor, eu sou escritor e a gente escreve um livro. Um deles é esse daqui, ó. Um palco. Um palco para conto de fadas. Conto de fadas, né? Então, não sei se a Isídia conhece. Mas eu acho o seguinte, que por isso que eu fiz essa pergunta, sabia que você ia me dar essa resposta. O importante é vocês perceberem que os professores validam na prática o que nós escrevemos na teoria. Não tem validade nenhum o livro que eu escrevi se o professor não for validar. Sim. Então, é isso que eu vi. Você tem que dar importância muito ao teu trabalho, porque você validou. Esse livro aí ia morrer lá se ninguém pegar ele e transformar ele nesse palco. Porque você teve o trabalho de ler, você teve o trabalho de fazer tudo o que você fez. Por isso, muitas vezes eu digo, professor, perceba essa sua importância nesse processo. Porque não é, não, me baseei no livro. Não, o livro está ali. Se ninguém mexer nele, ele é uma peça inerte. Não serve para nada. Sim. Mas você foi lá e deu vida. Sim. E essa vida que você deu, foi você que deu. Sim, porque eu li ele, gostei e fundamentei o projeto de acordo com aquilo. Aí que veio o teu projeto em cima dele. E desenvolvi conforme a idade da criança, né? Porque tem muita coisa que nós temos que adaptar à idade da criança, né? Então quer dizer que esse livro já pode ser reescrito. Com certeza. É isso que eu
que eu quero mostrar. Professora, comente alguma coisa a respeito disso. Uma referência número 1 que eu tenho no quesito do autismo é o Dr. José Salomão Schwartzman. Ele é uma sumidade no assunto e eu utilizo ele nas minhas conversações com os professores. Gosto muito da doutora Maria Tereza Egler Mantuan, uma pessoa assim que ela exige que a inclusão ocorra. Uma fonte inspiradora que eu tenho também, me parece que ela é dona da Escola Viva aqui em São Paulo, a doutora Marissa Ramos. São pessoas assim que eu vejo que realmente vivem, fazem, não, a inclusão é possível, porque eu acredito nela. Tá? Então, são fontes inspiradoras. Eu gostaria de citar um autor aqui, que ele tem, inclusive, um livro, o mestre Paulo Ramos. Ele é leitura de fácil acesso, é bem para o professor mesmo, para saber que caminho ele trilha, né, na questão da inclusão. E tem inúmeros outros autores assim que de pronto não me vêm, mas que acreditam e que contextualizam de uma forma brilhante que a inclusão ela não é um bicho de 7 cabeças. Ela ainda está aquém do que deveria estar, mas que é possível. Para o primeiro passo, eu preciso acreditar. Eu acreditando na inclusão, professor, ela é possível, sim, porque eu já vou fazer metade do caminho andado, fazendo aquilo que eu acredito. Agora, vocês falaram da inclusão das crianças e tudo mais. O que vocês me dizem da inclusão dos professores, dos educadores? Eu quero crer que, quando eu converso com os professores, eu não aceito mais, eu não fui preparada. Tá? Hoje, nós temos inúmeros acessos fidedignos. Eu acredito que 90% do que a internet nos passa é fiel, é com fundamentação. Nós temos sebos de fácil acesso de literaturas e especialistas. O meu canal está sempre aberto para perguntas. Quando eu não sei a resposta, que é comum, é natural, nós não sabemos tudo, nós precisamos saber de tudo um pouco, eu pesquiso, eu passo e-mails, eu vou em busca, mas assim, o professor precisa saber, sim. Ele não pode dizer, não é comigo, e assim, e aí nós vamos despertando o querer no professor também. Tá? Porque ninguém disse que a inclusão é fácil, nós dissemos que ela é possível. E muitas vezes, professor Dirceu, para nós, conversar com a família não é tarefa muito fácil também. Por quê? Porque eles acreditam, depois de tudo que eles passaram no limiar, né, com o crescimento, vai e vem a médicos e terapeutas e a equipe toda, não é fácil dizer para um pai, o teu filho, vamos trabalhar mais autonomia, vamos trabalhar a independência, para que ele consiga, numa ausência futura dos pais ou do responsável, consiga se autogerir. Isso é muitas vezes mais importante do que nós focarmos ali no letramento, né, que é importante, sim, com certeza, mas é mais importante ele, de repente, conseguir, nas AVDs, nas AVPs, né, se desenvolver, né, ter uma geração para um autogerenciamento. Ok. E você? Bom, eu diria que o professor, tanto da educação infantil quanto do fundamental, ele precisa estar constantemente em formação. Porque se ele não adianta ele fazer a pedagogia, o curso, ou qualquer outro curso superior, e ele parar ali. Tá? Então, ele tem que estar buscando sempre formação. E a formação te enriquece muito o teu conhecimento. E você consegue levar para o grupo. E quando você, como coordenadora pedagógica, também fui coordenador pedagógico, você consegue trazer o grupo, se você dá essa... Eu fui numa formação e eu trago essa formação para o meu grupo. Então, eu faço com que eles interajam entre eles, né? Eu uno a equipe. Então, acho que é importante que uma forma de inclusão. Que os professores tenham que estar sempre em formação. Parou, ele vai se perder no meio do caminho, né? Vai se tornar difícil, vai achar que a criança é difícil para trabalhar, e criança não é difícil para trabalhar, basta ter formação e conhecimento. Né?
Então, eu quero dizer a vocês que realmente nós já estamos chegando no final do programa, por incrível que pareça, mas eu gostaria só de fazer uma consideração aí quando eu fiz essa pergunta para vocês. Por quê? Porque a inclusão do professor deveria vir antes da inclusão do aluno. Criança. Porque essa inclusão no sentido de preparar, não apenas preparar pedagogicamente, mas preparar aquilo que o BNCC vê exigir, autogestão. Que autogestão não é... Peraí, confundi autogestão com gestão. Gestão de pessoas é uma coisa. É o líder em relação ao outro. Mas a autogestão é a transformação interior. E isso vai pegar bastante. Vai ser muito interessante que o professor vai ter que se trabalhar internamente. Sim. Certo? Bom, agora vamos... não tem mais fotografia não, né, Lucas? Bom, então agora vamos para as considerações finais, que eu gostaria que vocês fizessem as suas falas finais. Fique à vontade. Bom, eu quero agradecer o convite do professor para que a gente estivesse aqui hoje, né? É um trabalho voluntário que a gente veio de Joinville até aqui para fazer, né? Agradecer ao secretário Roque Matei por liberar a Isídia para vir junto para cá também, porque ela ainda está trabalhando, né? Uhum. E sou grata ao convite, né? Tenho muito material e ao pessoal que precisar, que quiser, né? Entrar em contato comigo para compartilhar esse material, Facebook. não só esse, outros que eu tenho, estou à disposição. Ok. Eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade que nos trouxe até aqui, com os 2 exímios motoristas, que são meus filhos, né? Agradecer ao professor Dirceu pela oportunidade brilhante de podermos mostrar um pouco do nosso trabalho. Agradecer essa guerreira, Clementina, que tem feito a diferença por onde ela passa. E dizer que agradecer também à Secretaria da Educação, né, no quesito de sempre querer educação com qualidade, ao secretário Roque, e dizer, professor Dirceu, que nós podemos sim fazer acontecer, porque nós somos preparados. Quando o senhor falava lá no começo, o brilhantismo de cada profissão, nós fomos lapidados. E assim, por que não fazer com o nosso aluno, para que ele seja amanhã ou depois um exímio apresentador, como o professor tem nos recebido aqui, né? E dizer também, professor, que é uma honra. Nós queremos retribuir a gentileza, o carinho, quando o senhor for a Joinville, com certeza. Eu aqui, é claro que tenho que agradecer. Primeiro que vocês fizeram uma jornada para vir até aqui o programa, nós nos sentimos muito honrados. E diga ao seu secretário de Educação, Roque, que o programa também está aberto. Se ele quiser vir aqui para ser entrevistado, será uma honra, porque ele vai falar de um aspecto mais amplo, né? Está aberto o convite. E vocês realmente estão de parabéns pelo trabalho que vocês vêm executando. A CLE já se aposentou, né, CLE? Já se aposentou, mas você está na luta. O professor não se aposenta, o professor muda de um ramo para outro, né? Vai se tornar palestrante e tudo mais. E agradeço imensamente a presença de vocês aqui. Ô, Lucas, nós temos uma imagem final? Essa frase é a frase do professor Henrique José de Souza, que eu dedico a vocês duas com tanto carinho. O homem não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ama. E precisa, para ser educador, precisa amar. E amar com sabedoria e colocar esse amor e essa sabedoria em atividade. É essa a frase dedicada a vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, sim, Eu não poderia, professor Dirceu, ainda esquecer de lhe mandar um abraço do nosso prefeito Udo Deller, tá, que está fazendo também um grande trabalho no município de Joinville e que vem acompanhando, né, o nosso trabalho diretamente, né, Clê? Então, num momento desse, com certeza o senhor será bem-vindo lá. E mais uma frase, professor, se eu posso concluir. Pessoas inteligentes discutem pessoas, os sábios discutem ideias. Isso. Um grande abraço a todo o pessoal lá de Joinville e fica aberto aí o programa para o prefeito, o secretário de Educação participar. Todos e até a próxima segunda-feira. Amanhã estarei gravando o programa de Catuti. Nós vamos apresentar aqui grandes resultados de uma pequena cidade. Grandes resultados de pequenos, né?
Muito obrigado a todos.